Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando nessa manhã de segunda-feira, dia 10 de setembro, o nosso programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua audiência aí do outro lado que veio participar conosco. Queremos, assim, também pedir que Deus abençoe a você, a toda a sua família, que a graça dele esteja com você. E eu te pergunto, como é que foi o seu final de semana? E com certeza, se você viveu ele na presença de Deus, a graça de Deus esteve sempre operante na sua vida. E hoje nós começamos, já estamos no segundo dia da semana. Então vamos pedir ao Senhor que abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa semana, para que até sexta-feira possamos permanecer na graça do Senhor. E nesse primeiro momento do nosso programa, nós vamos conhecer a vida de mais um santo, um homem que viveu o Evangelho de maneira radical na sua vida. Então vamos conhecer a vida de São Nicolau Tolentino. São Nicolau de Tolentino, eremita. O santo de hoje nasceu na Itália, dentro de uma família muito religiosa. Seus pais, não podendo ter filhos e para conseguir do céu a graça de que lhe chegasse algum herdeiro, fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Mira, na cidade de Bari. No ano seguinte, nasceu este menino, e em agradecimento ao santo que lhes tinha conseguido o presente do céu, puseram-lhe o nome de Nicolau. Com 20 anos, Nicolau ficou impressionado com a pregação de um monge eremita agostiniano. A partir disso, acolheu o desafio da vida monástica como eremita. São Nicolau de Tolentino viu em um sonho que um grande número de almas do purgatório lhe suplicavam que oferecesse orações e missas por elas. Desde então, dedicou-se a oferecer muitas santas missas pelo descanso das benditas almas. Morreu em 10 de setembro de 1305 e 40 anos depois de sua morte foi encontrado seu corpo incorrupto. São Nicolau Tolentino, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir nessa breve história de São Nicolau, nós percebemos que ele era assim, de família muito religiosa, e seus pais, não podendo ter filhos, fez uma caminhada para que pudesse ter esse herdeiro. E nascendo então essa criança, colocou o nome de São Nicolau, já que eles fizeram então esta caminhada ao santuário de São Nicolau. A vinda a este mundo de São Nicolau nos faz recordar a vida de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, primos de nosso Senhor Jesus Cristo, que ambos eram estéreis e nunca tiveram a graça de ter esse filho. E então Deus concede a cada um deles a graça de conceber essa filiação. Também assim os pais de São Nicolau também não tinham essa oportunidade, mas ao servirem a Deus, a fazer esse propósito de fazer essa caminhada, conseguiram receber esta importante graça na vida, nas suas vidas. E aí nós percebemos que, com certeza, como João Batista cresceu como uma criança que foi, assim, sempre cercada por algo místico da presença de Deus, na vida de também São Nicolau, ele, com certeza, foi também um protegido de Deus, que tinha uma moção muito importante. E nós percebemos que, depois de ordenado, ele foi para uma cidade toda a ruínas de maneira política, pois dois partidos ficavam ali lutando de maneira bem acirrada. E ele vai pregar a palavra de Deus para esse povo, para esses partidos, pregando oportuna e inoportunamente, falando então do amor de Deus, que eles não podiam viver essa realidade de disputa, de brigas uns contra os outros. E assim aos poucos ele vai vencendo essa sua luta, ou seja, o seu evangelho vai penetrando nos corações das pessoas. E São Nicolau também tem uma segunda importância, pois ele, assim, através de um sonho, viu que almas do purgatório pediam orações e missas. E a partir então desse sonho, São Nicolau ele começa a fazer essa intenção de rezar sempre e em todas as missas pelas almas do purgatório. Isso vem derrubar então muitas das vezes
muitas pessoas que pensam que a pessoa que morreu não precisa mais rezar, não temos mais compromisso para com elas. Foi através desse sonho, então, que mudou a vida de São Nicolau e que ele passou a rezar também pelas almas do purgatório. Que também nós possamos sempre, ao recordarmos dos nossos entes queridos já falecidos, também lembrar deles nas nossas orações, oferecer missas para eles, para que eles possam, assim, o quanto antes viver esse processo de purificação, para ver a face de Deus o quanto antes. E se nós estamos rezando por alguém, por algum ente querido que já está no reino dos céus, com certeza, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar rezando e Deus vai aplicar essa nossa oração a quem Ele percebe que mais necessita das nossas orações. Por isso que nós possamos, assim como São Nicolau, sempre rezar pelos nossos irmãos falecidos. São Nicolau, intercedei a Deus por nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus aqui no Brasil, e nós vamos então meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado em que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos nesse momento meditar a palavra de Deus. Jesus, que no Evangelho de hoje pede para que aquele homem da mão seca se coloque no meio e pergunta para aqueles que estão à volta de Jesus: o que é permitido fazer em dia de sábado? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E aí eles não falam nada, então Jesus pede que aquele homem estenda a sua mão. E ele estendendo a sua mão, Jesus proclama a cura daquele homem. O que nós podemos entender acerca desta palavra que nós acabamos de ouvir? Jesus é aquele que vem de fato para nos salvar, vem para devolver a dignidade a cada um de nós. Quando aquele homem estava com a mão seca, com certeza aquela mão seca simboliza, representa algo que há morto naquele homem, que precisava de ressurreição, que precisava de voltar à vida para que ele pudesse ter a sua dignidade de volta. Mas as pessoas que estavam ali à volta de Jesus estavam tão assim obcecadas pela lei do sábado, que estavam tão obcecados em cumprimento das tradições humanas, que não enxergavam isso dessa necessidade de salvar a vida daquele homem. E Jesus foi muito mais sensível do que eles. Por isso que Jesus faz esse gesto e chama aquele homem, mesmo sendo em dia de sábado, pois era, segundo a tradição dos judeus, proibidos fazer esse tipo de ação no dia de sábado. E Jesus chama aquele homem para o meio e pergunta para todos eles, para que eles possam assim começar a refletir e cair em si. Mas a dureza dos seus corações não permitiram esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude nas suas vidas. E eles então ficaram com o coração fechados. E eles então ficaram assim, com muita ira, porque Jesus fez esta boa ação. Mesmo sendo em dia de sábado, Jesus olhou misericordiosamente para aquele homem, ressuscitou, devolveu a dignidade.
É isso que Jesus faz diariamente com todos nós, caríssimos irmãos e irmãs. Jesus veio para nos libertar, veio nos libertar, em primeiro lugar, da nossa prisão espiritual, a treva do pecado que nos prende, dos grilhões dessa escravidão que o pecado insiste em colocar em nossas vidas. Mas o Senhor vem como esse homem que tem a chave para abrir as nossas cadeias, abrir os grilhões e dar a salvação a cada um de nós. Por mais que isso incomode o mal, por mais que isso incomode certas pessoas, é o que o Senhor tem para oferecer a cada um de nós. E nós, seus seguidores, seus filhos, também precisamos ter essa mesma atitude de sempre estar atentos para devolver a dignidade dos nossos irmãos e irmãs, para que nós não fiquemos aprisionados às leis, não fiquemos aprisionados e acomodados e, assim, colocando motivos para deixar os nossos irmãos, assim, aprisionados nas dificuldades, mas que, como Jesus, nós possamos estender as mãos para tirar os nossos irmãos dessas situações difíceis, principalmente os mais necessitados, os mais afastados, aqueles que vivem à margem da sociedade. Nós somos chamados a praticar essa generosidade, essa misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos, assim, caríssimos irmãos e irmãs, sempre viver o amor. E o amor que Jesus nos ensina é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós estejamos sempre próximos dos nossos irmãos e irmãs, ajudando e construindo cada vez mais um mundo melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, eu quero convidar vocês para que juntos possamos, nesse momento, fazer essa oração de consagração a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, acompanhem conosco esse nosso momento de bênção da água para que a graça de Deus chegue até você, para que você possa usar dessa água, bebendo e também, assim, oferecendo aos membros da sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres, às 18h45 na Matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após a Santa Missa, terço com os homens.
Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa diário espiritual desta segunda-feira. Então vamos implorar ao Senhor que continue a abençoar a cada um de nós durante o resto do dia de hoje e também durante toda essa semana que nós vamos viver. Que possamos sempre progredir na graça do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.